Amanhã, dia 14 de outubro, é dia de olhar para cima, porque um eclipse solar será visível de todo o Brasil. Na verdade, de uma pequena faixa do nosso país será possível apreciar um eclipse anular do Sol, e das demais regiões será possível apreciar um eclipse parcial do Sol. E no vídeo de hoje a gente vai entender o que é um eclipse e o que é um eclipse solar anular, e entender a diferença desse tipo de eclipse para o eclipse parcial. Ficou curioso para saber se na sua cidade você vai conseguir ver aquela imagem bonita do anel de fogo? Ou será que na sua cidade você vai ver apenas o Sol parcialmente encoberto? Fica até o final desse vídeo que a gente vai conversar sobre tudo isso. Bora lá, gente! Um emocionante eclipse solar será apreciado em todo o Brasil amanhã, sábado, dia 14 de outubro. Em alguns cantos do nosso país, como nas regiões Norte e Nordeste, o espetáculo completo desse fenômeno celeste poderá ser admirado na forma de um eclipse anular. Já em outros estados, um eclipse parcial será visível. Beleza, professor, mas o que é um eclipse? Basicamente, um eclipse é um fenômeno astronômico que ocorre quando um corpo celeste se move para uma posição em que fica temporariamente obscurecido por outro corpo celeste. Aqui na Terra, nós podemos observar os eclipses solares e lunares, que ocorrem devido às posições relativas da Terra, da Lua e do Sol. Um eclipse lunar ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, fazendo com que a sombra da Terra seja projetada na Lua. Isso resulta em um escurecimento gradual da Lua à medida que ela entra na sombra da Terra. E existem dois tipos principais de eclipses lunares: o eclipse lunar penumbral, em que a Lua entra na penumbra da Terra, e o eclipse lunar total, em que a Lua entra na umbra da Terra, resultando em um escurecimento mais pronunciado. Eu presenciei um eclipse parcial da Lua em Tiradentes, Minas Gerais, e foi lindo demais. Nesse tipo de eclipse, a Lua fica com um tom avermelhado por estar na penumbra da Terra. Já o eclipse solar ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando a luz do Sol e projetando uma sombra na Terra. Isso resulta na temporária escuridão do Sol a partir de uma determinada região da Terra. Vale destacar que não é uma escuridão total, e sim uma escuridão parcial, dependendo do tipo de eclipse. E falando em tipos de eclipse, há diferentes tipos de eclipses solares, como o eclipse total, em que o Sol é completamente encoberto pela Lua, o eclipse anular, onde o Sol aparece como um anel brilhante ao redor da Lua, chamado de anel de fogo, e o eclipse parcial, em que apenas uma parte do Sol é coberta. E amanhã é o eclipse anular do Sol, que será visível de parte do Brasil, como alguns estados do Norte e Nordeste, como eu já mencionei para vocês. Os demais estados irão presenciar um eclipse parcial do Sol. Mas por que às vezes a Lua consegue bloquear completamente o Sol, gerando um eclipse total, e nesse caso do eclipse do dia 14 não será possível verificar isso? Ou seja, vai ficar uma rodelinha do Sol de fora, gerando um anel de fogo. Bom, primeiro, saiba que o eclipse total da Lua é uma baita coincidência astronômica. A gente sabe que o Sol é muito maior que a Lua. Na verdade, é muito maior do que qualquer planeta do sistema solar. Só que ele está muito mais distante da Terra do que a Lua, o que faz com que ele pareça uma bolinha no céu. Do mesmo jeito, a Lua é um objeto enorme em comparação a nós mesmos. Porém, ela é menor que a Terra, só que ela está bem mais perto do nosso planeta do que o Sol. E aí, por uma coincidência, o tamanho aparente desses dois astros, o Sol e a Lua no céu, é praticamente o mesmo. Ou seja, eles formam disquinhos do mesmo tamanho no céu. Dessa forma, a Lua, ao passar na frente do Sol, pode bloqueá-lo completamente. Pessoal, é tudo uma questão de perspectiva. Você, por exemplo, pode esticar a sua mão no horizonte e tampar completamente um prédio muito grande que você verifica aí na sua cidade, bem distante da sua casa. Ou seja, a sua mão é bem menor do que o prédio, mas mesmo assim você consegue tampá-lo ali completamente. É o mesmo princípio entre o Sol e a Lua e o eclipse. Ok. Só que dessa vez a Lua vai deixar um anel de luz de fora. Por que ela não vai conseguir bloquear completamente o Sol se aparentemente eles têm o mesmo tamanho ali no céu? A gente precisa saber que a órbita da Lua ao redor da Terra não é um círculo perfeito.
É uma órbita elíptica, um círculo achatado. E às vezes a Lua está mais perto da Terra e às vezes ela está mais distante do nosso planeta. No caso do eclipse de amanhã, ela estará mais distante do nosso planeta. E a principal razão para a ocorrência de eclipses solares anulares está justamente na órbita elíptica da Lua em torno da Terra, que faz com que a distância entre a Lua e a Terra varie ao longo de sua órbita. Quando a Lua está mais distante da Terra, o seu tamanho aparente no céu é menor e ela não consegue cobrir totalmente o disco solar, resultando então no eclipse anular. Ela basicamente fica um pouquinho menor no céu, ela não consegue tampar o Sol todo, né? Fazendo uma comparação com o nosso mundo aqui urbano, quando você vê um carro de pertinho, ele é grandão. Agora, quando você vê um carro se afastando numa rua, ele vai ficando cada vez menor. É o mesmo princípio para a Lua. Quando ela está mais distante dos nossos olhos, ela parece um pouquinho menor. Bom, e aí é por isso que a gente vai ver o eclipse anular e não o eclipse total. Se ela estivesse mais próxima da Terra, né, no momento que ela está mais próxima do nosso planeta, aí sim veríamos o eclipse total. E essa penumbra da Lua percorrerá a América do Norte, a América Central e a América do Sul, nessa ordem. Bom, e que horas que a gente poderá apreciar esse fenômeno? Aqui tem uns detalhes, porque o máximo do eclipse será percebido a partir dos mares caribenhos da Costa Rica às 14h59, no horário de Brasília. Já no Brasil, a faixa central da penumbra passará em sequência pelos seguintes estados: Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Entre as capitais desses estados, apenas Natal e João Pessoa terão visibilidade do aspecto anular do eclipse. No entanto, é bom deixar bem claro que, como o Sol vai estar bem próximo do horizonte oeste no momento máximo do eclipse, lugares mais a leste não verão o final do eclipse, ou seja, com a Lua saindo da frente do Sol, pois nesse caso o Sol já não estará visível, ele estará abaixo da linha do horizonte. Nesse mapa aqui da BBC, elaborado com base nos sites da NASA e Time and Date, é possível visualizar a faixa onde o eclipse anular será visível e os demais percentuais de eclipse parcial que serão visualizados por todas as partes do Brasil. O link para esses dois mapas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá no site do Time and Date, porque dá para pesquisar cada cidade individualmente, né? No exemplo aqui, eu pesquisei a cidade onde eu moro, Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Aqui, cerca de 40% do Sol será coberto pela Lua, no máximo do eclipse, que acontecerá às 16h50. O eclipse parcial aqui começará às 15h41 e terminará às 17h51, ou seja, durará cerca de 2 horas e 9 minutos. Mas atenção, hein? Tome muito cuidado ao observar um eclipse solar. Nunca olhe diretamente para o Sol durante o eclipse, a menos que você esteja usando óculos de proteção solar aprovado, porque a exposição direta ao Sol pode causar danos oculares graves e irreversíveis em alguns casos, né? Incluindo aí cegueira permanente. Utilize óculos de proteção solar aprovados que atendam aos padrões internacionais de segurança. Verifique se eles estão em boas condições e sem rachaduras. Se você não tiver óculos de proteção solar adequados, os óculos de soldador com uma classificação de sombra apropriada, número 14 ou superior, podem ser usados. Não use negativos de filmes antigos, chapas de raio-x e óculos escuros normais. Eles não oferecem proteção aos seus olhos nesse caso. E se você estiver usando instrumentos ópticos como telescópios ou binóculos, você também deve usar filtros solares apropriados para proteger tanto os seus olhos como os equipamentos. Aí verifique com o fabricante de cada equipamento, aí depende de cada um, né? Uma alternativa segura é projetar a imagem do eclipse usando uma caixa de sapatos ou um papelão com um pequeno orifício, um pequeno buraquinho. Isso cria uma imagem projetada no interior da caixa sem olhar diretamente para o Sol. Então, na verdade, você vai verificar ali a projeção do eclipse ou dentro da caixa ou numa parede, no chão. Você pode pegar um papelão, fazer um furinho e observar a luz passando por esse furinho. Você não vai olhar para o Sol, você vai olhar para a luz projetada no chão da sua casa, no chão do seu quintal ou numa parede, num muro.
aí você vai conseguir verificar o disquinho do Sol sendo coberto pela Lua. É a maneira ali mais segura de você observar se você não tiver nenhum tipo de óculos de proteção. Inclusive, como eu não comprei nada para assistir, eu provavelmente vou utilizar dessa forma se o tempo colaborar. Importante também você não filmar o eclipse diretamente com seu celular, pois isso pode danificar componentes do seu aparelho devido à longa exposição à luz do Sol. Ou seja, você vai pifar aí a câmera do seu celular. Pode ser que não pife? Pode ser, mas eu estou avisando para você não fazer isso, porque se estragar o celular, aí é problema seu, porque eu estou falando para não fazer. Bom, eclipses são eventos fascinantes e muitas vezes são observados com grande interesse por astrônomos, cientistas e pessoas, entusiastas de todo o mundo. Eles também têm desempenhado papéis significativos na história, na cultura, na mitologia de várias sociedades ao longo dos séculos. Por muito tempo se acreditou que eclipses representavam maus presságios ou então fim do mundo, sendo que são apenas uma linda coincidência astronômica. Ah, e detalhe, hein? Eles são uma das várias provas de que o nosso planeta tem um formato esférico. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, bem legal, né? Me conte aqui amanhã se você conseguiu acompanhar o eclipse, porque aqui onde eu moro o tempo está nublado, não sei se amanhã vai melhorar, né? Então provavelmente não vou conseguir ver. Então volta aqui no vídeo amanhã e me conta se você conseguiu acompanhar o eclipse aí da sua cidade, como você acompanhou, se você comprou algum tipo de óculos, se você projetou com a caixinha do jeito que eu falei para vocês, enfim. Mas será bem legal acompanhar isso. E se você aprendeu algo novo por aqui, ou se você já sabia sobre o eclipse e gostou do meu vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas, para aquelas pessoas que gostam também desse tipo de fenômeno. Assim eles vão ficar sabendo também desse belíssimo eclipse que vai acontecer amanhã aqui no Brasil. Só lembrando que eu vou deixar os sites que eu utilizei aqui da NASA, Time and Date e do INPE, CPTEC INPE, aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser saber mais detalhes. Inclusive no site do INPE tem uma tabelinha com algumas cidades importantes, capitais e cidades onde o eclipse também será visível, ou da forma parcial ou anular. Então você pode pesquisar por essa tabela do site do INPE. Se gostou muito desse vídeo, pense em mandar um valeu demais ou então se tornar membro. Nós temos 2 categorias de membro, sendo que na categoria Ametista você pode participar de um bate-papo e de um grupo de WhatsApp exclusivo comigo. E se você quiser contribuir ainda mais com o meu canal, quando for comprar alguma coisa pela Amazon, compre pelo meu link que está aqui no primeiro comentário fixado. Comprando através desse link, você me ajuda financeiramente falando aqui no canal. Não tem nenhum tipo de mudança econômica para você, você compra o que você iria comprar e ao mesmo tempo você aproveita aqui para contribuir com o canal do Professor Leandro. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, boa semana e tchau, tchau.